sei se eu já entrei. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Se vocês estiverem me ouvindo, me dá um ok aí. A gente vai falar sobre sono hoje. Do bebê, do paciente pediátrico. Deixa eu só fixar aqui o comentário. Isso. Ok. Beleza. Boa noite, pessoal. Mais uma live começando. Às 19h47 em ponto. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre as causas das alterações de sono no paciente pediátrico, certo? É uma queixa muito comum no consultório, é um problema muito comum no consultório, certo? Quem tem bebê ou quem está aí nesse universo pediátrico entende que sono é um tema muito delicado, certo? Muitas famílias sofrem com essa questão do sono do bebê, então é um assunto muito importante para a gente que está nesse universo da pediatria. É importantíssimo entender um pouquinho sobre o sono, né? Para saber até quando a gente consegue ajudar, se ainda está ali na nossa alçada, se a gente encaminha esse paciente, se de fato existe outra coisa que pode ali estar influenciando que nós não conseguimos ajudar, tá certo? Então é muito importante a gente conhecer um pouquinho aí sobre essa questão de sono, porque sim, a gente consegue ajudar muito, tá? E muitas das vezes, muitas alterações mecânicas, né? Alterações de mobilidade do tecido causam essas alterações e distúrbios do sono e que a gente consegue tratar, mas a gente precisa entender um pouquinho melhor, né? O que é fisiológico, o que não é, o que fugiu desse padrão, tá certo, pessoal? E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, tá bom? No final a gente vai falar, vou abrir aí para vocês perguntarem, tirarem todas as suas dúvidas, beleza? Bora lá, então vamos começar. Vamos falar de sono, certo? Primeiro a gente precisa entender o porquê é importante o bebê dormir, certo? Né? Todo mundo fala aí, meu bebê não dorme, meu paciente não dorme, eita, a mãe reclama que o filho dela não dorme, já fiz de tudo e não consigo melhorar isso. Primeiro a gente precisa entender a importância, né? Por que o sono é muito importante? Primeiro porque o bebê está em desenvolvimento, né, galera? Então assim, ele precisa descansar para ele se desenvolver bem, certo? Então melhora também essa questão do metabolismo. Um bebê que dorme muito bem, um bebê que tem um sono adequado, o metabolismo dele vai ser adequado, vai ser melhor do que um bebê que não dorme. Então toda essa questão do crescimento, por exemplo, ela acaba se tornando melhor nesse bebê que tem esse metabolismo mais adequado, que tem uma noite de sono mais tranquila, certo? A questão do aprendizado, ela é muito importante também. Está muito relacionado com a memória de curto prazo no bebê. Então, por exemplo, uma criança, sei lá, a gente brincou com ela aqui, ensinou uma brincadeira para ela e se ela é uma criança que não dorme bem, muito provavelmente daqui a 2, 3 dias essa criança ela vai esquecer aquilo ali, certo? Por quê? Porque a memória de curto prazo dela não se transformou numa memória de longo prazo, né? Porque ela não dorme bem, então essa memória acaba sendo perdida. Então essa questão do aprendizado ela é muito importante e está totalmente relacionada aí com o sono também, certo? Quando a gente fala de sono, a gente fala de irritação, certo? Então um bebê que dorme bem é um bebê que vai produzir menos cortisol, ou seja, o hormônio do estresse. Então vai ser um bebê menos irritado, vai ser aquele bebezinho tranquilo, né? É engraçado que a gente vê muito no consultório, depois que a gente trata, né, esses bebês, esses pacientes, as mães falarem assim, rapaz, Ícaro, é impressionante. Fulano agora está interagindo comigo, parece que ele olha no meu olho e dá risada e interage com as pessoas ao redor, sabe? Então é muito comum você ouvir isso. Por quê? Porque agora é um bebê menos irritado, ele está mais tranquilo, ele está conseguindo dormir, ele está sem desconforto, né? A gente conseguiu ajudar ali o corpinho dele através da terapia manual para se reequilibrar, né? E ele conseguir dormir de uma forma mais adequada. É muito comum a gente ouvir esses relatos, tá certo? Então o peso também está muito associado aí com o sono, né? Então um bebezinho aí que não dorme muito bem
vai ser um bebezinho que vai gastar muita energia, né? Então, ele gasta mais energia, então ele não ganha tanto peso, certo? Então, o peso pode estar relacionado, por exemplo, com esses bebês altamente irritados, que choram o dia todo, que não dorme a noite toda, que chora, que dorme, que não dorme durante o dia nem à noite, né? A mãe relata, Ícaro, não aguento mais. Chora o dia inteiro, chora a noite toda. Então, esses bebês provavelmente podem ter aí uma questão de perca de peso, tá certo? Tá muito relacionado. Beleza, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Se eu tiver rápido ou vocês não estiverem me ouvindo bem, me avisa, beleza, galera? Então, bora lá. É por isso que é importante a gente entender um pouquinho sobre essa questão do universo do sono, porque quem está nesse mundo pediátrico, né? Quem está nesse mundo da pediatria, que trabalha com bebês e crianças, é interessante a gente entender um pouquinho do sono, porque realmente é um problema e uma demanda muito grande. Existe muito esse tipo de queixa lá no nosso consultório, certo? E a gente precisa entender um pouquinho como é que funciona tudo isso para saber se ainda de fato tá nesse padrão fisiológico, se fugir um pouco desse padrão fisiológico, porque é muito comum, né? A gente ouvir, vai ser pai, vai ser mãe, eita, se prepara que tu não vai dormir nos próximos 3 meses, né? Ou então, eita, se prepara que é um ano todinho sem você conseguir dormir uma noite toda, tá certo? Lógico que existe as questões de bebês acordarem algumas vezes na noite, mas tem muitas vezes que foge desse padrão da fisiologia. É para um bebê sim dormir bem, né? Durante o dia, durante a noite. Lógico que ele acorda algumas vezes, tem essa necessidade fisiológica, até para comer, só que não dormir de jeito nenhum foge um pouquinho desse padrão. Então tá um pouquinho errada, né? Então a gente precisa cada vez mais estudar sobre anatomia, fisiologia, biomecânica do bebezinho, para a gente conseguir de fato perceber se aquela queixa daquela família é de fato um padrão totalmente normal ali de uma demanda de um recém-nascido, por exemplo. Porque acreditem ou não, vão chegar no consultório de vocês casais com queixas que o bebê não dorme, com queixas totalmente normais para um padrão de um recém-nascido, beleza? Então vai chegar lá, Ícaro, meu bebê só quer ficar no colo o dia todo, então ou só dorme no colo, um recém-nascido, né? Menos de 30 dias de vida. Aí tem uma professora minha que fala bem assim, nesses casos a gente faz cara de paisagem e expressão bovina, né? Então a gente fala, então, deixa eu lhe contar uma coisa, né? É normal o recém-nascido querer ficar mais grudadinho. Imagina que ele tá lá na vida intrauterina, ouvindo seu coraçãozinho, né? Num ambiente aconchegante, mais acolhedor, quentinho. Do nada ele tá, né? Num mundo totalmente diferente, com vários estímulos sonoros, visuais, temperatura diferente, né? Então é normal de se esperar que esse bebezinho, né, queira ficar lá mais acolhidinho, queira ficar lá mais pertinho da mãe, certo? E vai chegar essa queixa no seu consultório. Então, se você não sabe que isso é uma fisiologia, é uma demanda normal de um recém-nascido, você come bola, tá? Mas ele acorda a cada 2, 3 horas. De novo, expressões bovinas e cara de paisagem. Então, deixa eu te contar, né? Bebezinho, o estômago pequenininho, né? Ele vai ali tomar o leitinho, logo vai ser digerido, vai precisar mamar de novo. É normal, faz parte da fisiologia, né? Acordar de a cada 3 horas durante a noite, certo? Então a gente precisa saber identificar essas questões. Mas nas sonecas do dia ele também não dorme, é aquela sonequinha curta, 30, 40 minutos. Aí você, então, deixa eu te contar, certo? Sonecas do dia, aquela sonequinha mais curta, não é dormir por várias horas seguidas, isso é mais à noite, certo? Então entende que a gente precisa estudar um pouquinho, né, como a questão comportamental do paciente pediátrico, para a gente entender até quando é fisiológico ou não fisiológico, ou fugiu desse padrão da fisiologia normal do bebê, porque vai chegar casais
com essas queixas, que é completamente normal no paciente pediátrico no seu consultório, tá? E se você não souber lidar ali com aquela situação, você não vai saber orientar, certo? Você não vai saber fazer com que aquela família ali coopere com o seu tratamento, siga suas orientações. Então, por isso que é muito importante a gente saber identificar esse tipo de situação, até para passar uma certa confiança, né, para aquela família, para ela conseguir aí te ouvir e seguir as orientações que você quer que elas sigam. Tem um exemplo bem legal lá no meu consultório, isso foi bem no início da minha carreira aí dentro da pediatria, que os pais chegaram com essa queixa, né, que o bebê acordava muito à noite. E aí eles falavam assim, Ícaro, ele acorda a cada 2 horas, 2, 3 horas, às vezes 1 hora e meia, tá sempre acordando de madrugada. E eu ainda não tinha esse conhecimento assim da questão comportamental da família, que pode influenciar, a gente vai conversar sobre isso hoje, né? E aí eu conversando com a família, o pai me relatou que ele tinha uma rotina de, toda vez antes de dormir, ele tomava 3 cervejas, né? E aí o que acontecia? Toda vez que ele tomava as cervejas, dava vontade dele urinar, né? Então ele acordava várias vezes na noite para ir ao banheiro, certo? E aí toda vez que ele acordava para ir ao banheiro, ou acendia luz, né? Ou fazia algum tipo de barulho, ou toda vez que ele passava ali pelo berço, dava aquela olhada ali no bebê, né? E aí ele falava, depois de pouco tempo o bebê desperta, começa a chorar, né? E ali eu não entendi ainda que essa questão comportamental, essa questão da rotina da casa, da unidade familiar, estava ali influenciando naquela rotina daquele bebê, no sono daquele bebê. Por exemplo, tem mães, é engraçado quando a gente trata os bebês no consultório, as mães falam bem assim, Ícaro, quem não dormiu foi eu. Ele dormiu a noite toda depois aqui do atendimento, mas de 1 em 1 hora eu ia olhar ver se ele estava respirando, né? Então essa supervigilância, esse estresse da mãe, ele também pode alterar aí o sono desse bebê, né? A gente sabe que o bebê ele é altamente ligado, né, à mãe, certo? Então tudo que a mãe passa, como é que a mãe está, o bem-estar geral da mãe está muito relacionado ali com aquele bebê também. Então se a mãe não está bem, provavelmente esse bebê também não fique, certo? Então é muito importante. Beleza, pessoal? E é engraçado que quando eu não entendia sobre essas questões comportamentais, eu comia muita bola no consultório, certo? Eu achava que quase todas as alterações de sono do paciente pediátrico era por questões de disfunções teciduais, né? Disfunção de mobilidade. Eu não entendia que existia esses padrões de fisiologia, de uma demanda normal de um recém-nascido, por exemplo, né? Como eu falei para vocês, é normal o bebê acordar pelo menos a cada 2 horas, 3 horas, ele precisa se alimentar, né? É normal essas sonequinhas do dia serem mais curtinhas, tá? Ele precisa dormir, mas ele também precisa comer, certo? Então eu não entendia isso e os pais chegavam com essas queixas lá no consultório e eu achava que era um problema mecânico, que era uma disfunção ali do tecido, que precisava ser mexido, que o meu tratamento ia resolver. E não resolvia, né? Os pais chegavam com queixas de cólica, refluxo, disquesia, melhorava tudo e o sono não melhorava, certo? E aí eu, poxa, onde é que eu tô errando? Será que eu fiz alguma coisa errada? Tá? E eu ficava me perguntando, tá faltando o quê? O que foi que eu não fiz? Será que eu deixei alguma coisa passar? Certo? Mas na verdade o que eu deixei passar foi a avaliação. Foi o conhecimento que eu não tinha de que existem padrões normais do bebê acordar, tá? Então o bebê não dorme a noite toda, não existe, tá? Ele precisa ter essa questão do despertar para poder se alimentar. E comia bola, né? E aí eu achava que eu estava errado, né? Ficava ali para aquela família que eu não tinha conseguido resolver o problema. Enfim, não era bom para mim, certo? Isso foi no início. Outra coisa, essas questões comportamentais eu também não entendia que podia influenciar, né? Como é que está o bem-estar dessa mãe? Como é a rotina dessa família? Essa família tem outro filho? Como é que está a relação aí desse filho mais velho com esse filho mais novo?
certo? Isso tudo pode influenciar nessas alterações do sono. Então, quando a gente não tem esse tipo de conhecimento, a gente come bola, né? A gente se perde no tratamento. A gente deixa escapar muitas informações importantes e às vezes só o que basta é a gente dar uma orientação correta para aquela família, para ajustar as coisas e tudo dar bem, sabe? Então, tem falta muito conhecimento da parte dos profissionais de chegar para a família e realmente falar a verdade. Ó, mãe, realmente os primeiros meses é difícil, ele vai querer ficar sempre no seu colo, ele está passando por essa fase que aqui fora é difícil, lá dentro da barriga era mais confortável para ele, aqui são outros estímulos, é outro tipo de coisa, certo? Então, os primeiros meses ele vai acordar mais, ele não sabe o que é dormir ainda, o que é dia, o que é noite, né? Certo? Estruturas do sistema nervoso dele não estão maduras ainda, que são responsáveis pelo ciclo circadiano, certo? Então, literalmente, uma rotina de sono é muito importante, tá bom? Vai ser difícil nesse início, mas depois vai ficar tranquila, certo? Então, acho que falta, às vezes, assim, você dar um choque de realidade para essa família, sabe? Porque nem tudo é problema, nem tudo significa que esse bebê está sofrendo com alguma coisa, beleza? E isso eu fui aprendendo com o tempo, sabe? No consultório. Com o tempo, quebrando a cara, atendendo famílias, vendo as respostas que não davam certo, eu fui, percebendo que de fato existe e a gente precisa entender um pouquinho sobre isso, beleza? E aí a gente tira um pouquinho dessa carga de achar que é a gente que errou, né? Que é a gente que estava errado, que eu que esqueci de fazer alguma coisa, que eu que esqueci de tratar, de fazer alguma técnica, eu que fiz alguma coisa errada, tá certo? Então a gente, tira um pouquinho dessa carga quando a gente entende um pouquinho melhor e tem esse tipo de conhecimento. Tá tranquilo, pessoal? Tá dando para acompanhar? Se tiver muito rápido, vocês me avisam, beleza? Deixa eu só... Bora lá, certo? Então, entendendo um pouquinho desse universo, que existem esses padrões, dessa questão fisiológica do sono, a não fisiológica, vamos entender primeiro quais são as possíveis causas de alterações do sono na nossa visão aí de quem trabalha com a terapia manual, beleza? Primeiro, vocês sabem que nós profissionais que trabalhamos com as mãos, com a terapia manual, com a osteopatia, nós somos profissionais que trabalhamos com a falta de mobilidade tecidual, A gente chama isso de disfunção dos tecidos, disfunção de mobilidade, tá certo? Estruturas em todo o corpo do bebê, seja qualquer uma, fáscia, músculo, articulação, nervo, ossos, elas entram em disfunção de mobilidade. Elas entram em restrições por várias questões, por exemplo, vida intrauterina, o período gestacional, o período ali do parto, se foi cesáreo, se foi um parto normal, se precisou usar fórceps, se precisou usar algum tipo de medicação para induzir a contração, a miso, a ocitocina, certo? Tudo isso pode influenciar nessas disfunções teciduais, tá certo? E essas disfunções teciduais, elas podem ocasionar muitas alterações no bebê, e uma delas é a alteração do sono, tá certo? Imagina você, por exemplo, quando a gente acorda à noite, que tá com, acordou com o pescoço meio travado, a gente não passa o dia, sentindo aquele desconforto, e a gente mexe a cabeça, tenta dar uma aliviada e tem aquela sensação de peso, a gente não fica bem, Você imagina um bebê, com isso também, porque as alterações teciduais causam isso, causam esse tipo de desconforto no bebê. Então você imagina, por exemplo, um bebê que fica, semanas da gestação nessa posição aqui, certo? Olhando sempre para o lado direito. Imagina como é que não fica essas regiões aqui de tecidos, da cervical, do ombro, das inervações que saem de base de crânio, certo? Isso vai gerar uma restrição. Isso gera uma disfunção que a gente chama, o termo técnico, a gente chama de uma disfunção somática, tá? Porque lá na divisão do nosso sistema nervoso, a gente tem a via autônoma, autonômica, a gente tem a via autonômica, que é aquela parte do sistema nervoso que é responsável pelas funções que a gente não controla, Então, batimento cardíaco,
respiração, né? São funções que nós não controlamos. Essa é a via autonômica. E nós temos a via somática, né? Que é a parte do sistema nervoso aí que controla a musculatura, né? Vai nervos para articulações, enfim, para outras estruturas do corpo. Então essas disfunções somáticas, que são essas restrições nessas áreas do sistema nervoso central, elas vão causar esses desconfortos no bebê. E essas disfunções somáticas podem alterar o funcionamento do sistema nervoso central. Causa, por exemplo, no bebê o que a gente chama de uma simpaticotonia. O bebê fica sempre em alerta. Ou então altera o que a gente chama de o sistema reticular de alarme do bebê. Sabe uma analogia bem legal que eu faço? É como se um alarme de uma casa tivesse muito sensível. Passa um gato no telhado dessa casa, não era para esse alarme tocar. Só que ele tá tão sensível, ele tá tão sensibilizado que só em esse gato passar por cima do telhado esse alarme dispara. Um bebê que tem disfunções somáticas no corpo, ou seja, essas alterações teciduais, essa falta de mobilidade nos tecidos, acaba alterando esse sistema reticular de alarme e fica muito sensibilizado. Então vai ser aquele bebê que está sempre em estado de vigília. Sabe? A sensação, o que os pais chegam contando no consultório é falar, Ícaro, parece que o berço tem espinho, né? Eu boto ele lá no berço, quando eu vou dar 10 minutos ele acorda. Ou então, se eu deixar ele no meu colo, ele dorme o dia todinho. Quando eu tiro, ele começa a chorar. Por quê? Porque essas alterações somáticas, essas disfunções somáticas, elas estão alterando esse sistema reticular de alarme e deixando o bebê em vigília. Mas quando ele está pertinho, sentindo ali o aconchego da mãe, a respiração, a voz, a batida do coração, isso baixa esse sistema reticular de alarme, acalma esse sistema nervoso do bebê e aí ele consegue relaxar. Quando você bota ele lá sozinho, ele desperta, certo? Acorda, acha que alguma coisa está acontecendo com ele. Quando você coloca lá no berço, também acontece essa mesma coisa. Sinal típico de uma alteração do sistema reticular de alarme. Disfunções somáticas podem estar alterando aí, causando isso no bebê. E isso pode acontecer já desde o período gestacional, né? Uma gravidez que foi um bebê muito grandão, não tinha muito espaço, uma gravidez gemelar, né? Um parto difícil. Hoje mesmo, por exemplo, eu peguei um bebezinho que tinha um torcicolo congênito. Inclusive a mãe estava se culpando, achando que ela que tinha causado aquilo no bebê, porque eu falei que essas disfunções podem acontecer pela questão do parto. Ela disse que não se preparou aí pelo parto normal, mas acabou que aconteceu, né? Ela entrou em trabalho de parto quando viu já estava parindo. E aí, como ela não se preparou, né? A gente sabe que conhecimento é poder, ficou meio perdida, sem saber meio o que fazer. E aí o bebê ficou muito tempo ali no canal vaginal, aquele período expulsivo. Quando estava saindo, ela parava de contrair, ele voltava, né? E aí eu falei, não, você não tem culpa de nada. Isso aí são alterações comuns que acontecem desde o período gestacional até a questão do parto, que pode influenciar, certo? Porque essas tensões em região de crânio, quadril, enfim, qualquer regiãozinha do corpo pode causar essas disfunções somáticas que eu falei para vocês, tá certo? E aí, o bebezinho dela tem um torcicolo e ela comentou, ele não dorme muito bem e tal, né, fica em estado de vigília. Então é bem comum a gente ouvir isso, certo? Então esses partos, eles também podem acontecer, né? Causar essas disfunções, né? Estresse, certo? O período gestacional também está muito influenciado com a questão do cortisol. Então, como é que foi esse período gestacional? Foi uma questão muito difícil? Foi uma gravidez tranquila? Mãe, você passou por algum problema, né? Esse período, por exemplo, de pandemia que a gente passou, e mães que engravidaram nesse período, foi uma gravidez muito em estado de alerta, né? Com muito medo, porque não sabia se o Covid poderia ou não alterar ali a questão da gravidez. Porque um tempo atrás a gente tinha sofrido a questão da microcefalia relacionada com o Zika vírus, né? Então imagina, foi aquela tensão. Então a mãe passou aquela gravidez toda ali sem saber se o bebê estava bem ou não, né? Então uma mãe estressada, a gente sabe que libera mais cortisol. O bebê vai ter acesso a esse cortisol é passado
para o bebê através ali da placenta, né? Então, quando o bebê nasce, que o sistema nervoso dele começa a se maturar, certo? Né? O sistema nervoso parasimpático, o simpático começa a se maturar, esse cortisol lá começa a irritar o sistema nervoso do bebê. Então ele começa a entrar em uma simpaticotonia, ou seja, sensibiliza aquilo que eu falei para vocês, o sistema reticular de alarme do bebê, certo? Então por isso que essas questões da gestação também são importantes. Beleza, pessoal? Disfunções de mobilidade tecidual, que eu falei para vocês, né? Que além de causar irritação mesmo, né? Desconforto, porque tem ali uma disfunção de mobilidade irritando. Imagina um músculo tenso, uma articulação que não tem uma boa mobilidade, causa sim um desconforto no bebê, certo? E também irrita o sistema nervoso central, né? Causando essa simpaticotonia que eu conversei com vocês, essa disfunção aí da via somática, né? As questões orgânicas também podem influenciar quando a gente fala de alteração do sono do bebê. Ícaro, o que são essas questões orgânicas? Tudo que o bebê pode apresentar nessa fase aí pós-natal. Um refluxo, uma cólica, uma constipação, uma disquesia, certo? Você imagina um bebê que está sofrendo com cólica, um bebê que está sofrendo com um refluxo, que o leite volta, queima o esôfago, ele sente azia, ou se ele está sentindo cólica, ele sente dor, aquela dor abdominal. Como é que essa criança, como é que esse bebê vai ser um bebê tranquilo e que vai dormir bem? Não tem condição, não existe, né? Então a gente precisa avaliar essas questões orgânicas, constipação, né? Imagina você passar aí dias sem conseguir defecar, dias sem fazer cocô. Quando a gente já passa alguns dias sem fazer cocô, a gente não fica desconfortável? Até irritado a gente fica, né? De mau humor. Imagina o bebê, né? Essa história aí que é normal o bebê ficar 10 dias sem fazer cocô, né? Na nossa visão, isso tem um pouquinho de... né? A gente precisa entender melhor um pouquinho, né? Comum é diferente de normal pra gente, certo? Então é muito importante também. E essas questões comportamentais, elas influenciam muito, como a gente falou no início da nossa live, certo? Como é que está a unidade familiar desse bebê, certo? Como é que está a família? Como é que está a questão comportamental? Ah, é uma casa tranquila? É uma casa muito bagunçada, sei lá, tem muito movimento, é zoada o tempo todo, tem muita gritaria? O que é que está acontecendo? Como é que está essa mãe? Essa mãe está tranquila, né? Às vezes aquela sogra chata vai lá ajudar, né? A mulher pariu, tá em puerpério e a sogra chata ainda vai ajudar. Imagina, né? Como é que não está o estresse dessa mãe? Vai estar o nível de cortisol lá nas alturas. Se a mãe não estiver bem, com certeza esse bebê também não vai estar, certo? A literatura já fala que até os 3 anos o bebê é altamente ligado, energicamente falando também, com a mãe, certo? Então, tudo que a mãe sente durante o período gestacional e até o pós-nascimento, o bebê acaba também aí sentindo, né? Se a mãe não vai bem, com certeza essa criança também não vai. Beleza? Então, uma sogra chata no puerpério é tudo que uma mãe não precisa ter, beleza? Tem aqueles pitaco ainda, né? Que todo mundo quer dar pitaco, que é para fazer isso, que é para não fazer aquilo. E a gente sabe que isso irrita qualquer pessoa, né, pessoal? Beleza? Então é interessante a gente saber tudo isso, porque quando chega esse tipo de paciente lá no nosso consultório, com essa queixa específica de sono, precisa de algumas coisinhas, de algumas perguntas específicas para ir dando um direcionamento para a gente, né? Então como é que foi essa gestação, mãe? Foi tranquila? Passou por algum período conturbado, né? Muitas vezes fiquem ligados que as mães acham que alguma alteração na gravidez é só problema do bebê. Não, pergunta como é que foi no estado geral. Foi uma gravidez tranquila? Passou por muito estresse, muito problema no trabalho, né? Isso é importante. Senão, a gente já pode ligar aí que se foi uma gravidez mais complicada, tem essa questão do cortisol que pode estar envolvendo aí na alteração do sono, no distúrbio do sono desse paciente, beleza? Então, como é que foi o parto, né?
precisou usar fórceps, não precisou, foi um parto tranquilo, não foi, usou miso, usou ocitocina. A gente sabe que essas questões que fazem, essas medicações que fazem a indução do parto, a contração, ela é muito mais vigorosa, né, do que uma contração fisiológica da mãe. Então, quem é mãe aqui que está assistindo a live que precisou induzir, sabe que a contração fisiológica ela é totalmente diferente da contração da medicação, né? É aquela paulada, a contração vem sem avisar, é muito mais forte, e essas contrações mais fortes significa mais tensão, mais pressão ali naquele bebezinho, ou seja, mais disfunções somáticas nesse bebê, beleza? Que aí pode alterar também o distúrbio do sono. Como é que foi? Esse bebê apresenta algum episódio de refluxo, cólica, constipação, né? Disquesia, todas essas alterações orgânicas, a gente precisa tapar ali, né? Se está acontecendo ou não naquele paciente, que pode às vezes ser isso que está alterando o sono. E muitas vezes tá, pessoal? Na grande maioria das vezes, essas alterações orgânicas são as causas desse distúrbio, dessa alteração do sono no bebezinho, beleza? É muito comum, a gente trata o bebê, por isso que chega muita gente no consultório falando bem assim, ele não dorme, né? O bebê não dorme. Aí você fala, beleza, não dorme. Sim, mas ele tem um refluxo? Tem. Tem disquesia? Tem. E mãe, faz cocô todo dia? Não, passa uns 10 dias sem fazer cocô. Aí você fala, poxa, aí você coloca lá, né? Então a queixa foi porque ele não dorme, mas quando você vai avaliar, o menino tem tudo, né? Como é que o menino vai dormir se passa 10 dias sem fazer cocô, tem refluxo, não foi medicado ainda, sente azia, tem torcicolo congênito, imagina uma dor lá, né? Quando você vai avaliar, o menino não tem mobilidade no pescoço, certo? Então, olha aí o que é que pode estar acontecendo, certo? Então, não existe técnicas específicas. Eu vou tocar aqui, vou mexer aqui e eu vou ligar o botãozinho e esse bebê vai dormir. Não, a gente vai tratar o corpo como um todo, né? Limpando aí essas disfunções somáticas, dando oportunidade para esse corpo funcionar da melhor forma possível, né? Tirando essas restrições teciduais, certo? Então essas questões orgânicas elas contam muito, beleza, pessoal? É muito importante a gente saber. E também essa questão do ambiente familiar, vai ali puxando um papo, né, com a família. E aí, mãe, como é que tá? E tem alguém para ajudar em casa? Quem é que tá ajudando? Eita, é difícil, é primeiro filho, né? É complicado. E aí, tem alguém ajudando em casa? Aí a mãe fala, minha sogra. Aí você, vai ali puxando um papo. Aí você já sabe que a sogra é o fator causal ali do estresse. Enquanto a sogra não ir embora, não resolve o problema, entendeu? Então vocês têm que ter e tendo esse jogo de cintura no consultório, beleza? Faz parte e é muito importante pra gente, beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Quem quiser perguntar, manda brasa. Deixa eu ver se eu consigo ler alguma coisa aqui. Quem quiser perguntar, agora é a hora. Oi, Rita, tem alguma pergunta? Se tiver, pode mandar, pessoal. Eu acho que eu acabei falando tudo que eu queria conversar com vocês sobre a alteração do sono. Ícaro, até qual idade a gente espera essa perturbação no sono? Tice, veja só, a literatura fala que o bebê realmente vai saber o que é dia e o que é noite só com 12 meses de vida, certo? Por isso, por exemplo, que desde o recém-nascido é muito importante os pais implementarem uma rotina de sono no bebê, tá certo? Porque literalmente ele vai aprender por associações. Porque as estruturas lá do sistema nervoso central, que faz parte ali do ciclo circadiano dele, do controle do ciclo circadiano, elas não estão ainda amadurecidas.
Então, realmente, ele não tem essa noção do que é dia e do que é noite, entendeu? Então, a rotina de sono vai realmente ali ensinar por associação que aquele bebê tem que dormir. Então, nas sonecas do dia, como eu falei para vocês no início, realmente tem que ser sonequinhas pequenas, certo? 40 minutinhos, meia horinha, uma horinha, é soneca, tá certo? Só para esse bebê conseguir descansar, para quando chegar à noite ele não ter aquele efeito vulcânico, tá certo? E à noite é sono mesmo, é aquela soneca, né, mais longa, ele consegue levar um pouquinho mais esse sono. Lógico, vai acordar, porque ele vai precisar se alimentar, né? E aí, literalmente, de dia, a soneca ser no ambiente mais claro, não precisa ser no ambiente escuro, e à noite breu total, certo? Pontinho de luz ali vermelha, não azul e nem amarela, vermelha, porque luz azul ativa os mecanorreceptores das células da pele e altera o ciclo circadiano, certo? Então, luz vermelha, que não vai ali estimular esses receptores, certo? E aí, dessa forma, você vai ensinando esse bebê realmente, a partir dessas associações, a dormir melhor, tá bom? Então, até um ano de vida, né, até 12 meses, ele não tem isso maturado no sistema nervoso central. Então, esse primeiro ano de vida do bebê vai ser um pouquinho mais complicado esse sono, certo? Mas quando você vai entrando numa rotina, vai ficando mais tranquilo. Lembrando, pessoal, também que os dias bons, eles têm que sobressair os dias ruins, tá? É importante você informar isso para a família, tá certo? Não significa que o bebê vai dormir sempre a noite toda, todo dia. Os dias ruins, eles vão existir, eles só não podem ser maiores do que os dias bons. Então, vai ter aquele dia que o bebê vai estar mais irritado, vai estar mais alterado, faz parte da vida, faz parte do processo de amadurecimento do corpo, tá certo? Então, quando eu acho que quando vocês explicam isso para a família, deixa isso claro, eles têm esse conhecimento, eles lidam melhor com essas alterações, entendeu? Porque eles ficam sempre naquilo de querer dormir, né? Mas eles não entendem o processo da fisiologia do bebê. Então, quando vocês explicam isso para eles, que eles têm esse conhecimento, eles passam por esse processo de uma forma mais leve, tá certo? Então é por isso que é importante. Já chega falando isso, ó, até o primeiro ano de vida é mais difícil, por isso que é importante a rotina também, tá? E lógico, fazer o tratamento aí no consultório, porque se tiver alguma alteração do tecido, algum distúrbio tecidual, pode estar influenciando esse bebê não conseguir dormir, tá? Até os 3 primeiros meses sabemos que é normal. Seria, então, até aí. Então, até os primeiros meses é aquela fase mais conturbada, né? O bebê ainda está muito naquela fase, né? Eita, nasci, onde é que eu tô? Não sabe muito bem o que é que está acontecendo, né? É tudo muito novo para ele, a esterogestação, exatamente, certo? Então, até os 3 primeiros meses é mais complicado. Mas a tendência é que depois isso vai se reorganizando, se reequilibrando e cada vez ficando mais tranquilo, beleza? É muito importante essa questão da rotina e vocês explicarem mesmo essa relação da fisiologia para as famílias, porque chega muita família no consultório achando que é balela, tá? Achando que é besteira. Eita, eu vim primeiro, ele que se vire e minha rotina é que é mais importante, certo? Não, tá bom? Explica essa questão dessa fisiologia que é importante, que realmente funciona, não é balela, tá certo? Que eu acho que o conhecimento faz toda a diferença para a família lidar melhor com esse processo. Rita, meu bebê tem 7 meses e só quer dormir no peito. Quando tiro da boca, ele acorda. Certo. Rita, veja só, existe também algumas coisas. Eu falei com vocês agora, acabei de falar com vocês com essas questões das associações, certo? O bebê, ele aprende muito por associação, tá certo? Por isso que a rotina é muito boa, né? Porque ele vai aprender a dormir por essas associações, certo? Mas também pode associar coisas ruins. Então, se toda vez que o bebê desperta à noite, você só coloca no peito, porque às vezes não é fome, né? Se é aquele despertar de 1 em 1 hora, a gente sabe que não é fome, o bebê não está com fome. Às vezes ele só está precisando de acalento, né?
de alguém ali, que ele se sinta seguro, né? Sinta que alguém está ali pertinho dele. E existem milhares de formas para a gente conseguir passar isso para o bebê. Então, pegando no colo, ouvindo sua voz, sentindo seu cheiro, estando ali perto, a gente consegue acalentar esse bebê e diminuir esse sistema reticular de alarme. Só que a associação nesse caso ela pode ser negativa. Se toda vez que ele acorda, você pega ele e coloca no peito, aí ele vai associar que toda vez que ele chorar, só o que vai conseguir acalmá-lo é o peito, beleza? Mas se ele fica no peito a noite inteira, a noite toda, pode ser que signifique que ele esteja com o sistema reticular de alarme aí muito ativado, certo? E ele precisa dessa sucção a todo momento, porque a sucção consegue, abaixar esse sistema reticular de alarme, tá certo? Então existem essas duas possibilidades. Pode ter sido por essa associação, tá certo? Toda vez que ele desperta, ele entende que só o peito vai conseguir acalmá-lo, tá certo? Mas se ele tem essa necessidade de estar todo o tempo no peito, pode ser por essa questão do sistema reticular de alarme dele estar muito ativado aí também. E aí, talvez, essas disfunções teciduais, essas disfunções somáticas estejam aí alterando o corpinho dele, fazendo com que ele fique nesse estado de simpaticotonia, beleza? Então, por isso que é importante a gente tentar identificar, certo? Mas se for do peito, a associação, pelo amor de Deus, também não tira de vez não, tá certo? Vai tirando aos poucos, vê como é que ele reage, tenta acalentar ele de outra forma, vê se ele, fica mais tranquilo só ouvindo sua voz, estando ali perto de você, tá certo? Não tira de vez não. Muito obrigado. Não, ele acorda umas 3 vezes à noite. Certo. 3 vezes à noite eu acho até tranquilo ainda, tá? Vou me organizar para levar aí na consulta com o senhor. Vai ser um prazer atender vocês. Fico no aguardo. Alguém mais tem alguma pergunta, pessoal? Quem tiver pergunta, joga duro. Daiane, meu bebê nasceu prematuro e tem disquesia e constipação devido à forma de nascer. Tem alguma relação? Daiane, veja só, tem até uma live que eu falei sobre disquesia, certo? Mas eu vou falar um pouquinho com você aqui. A disquesia, ela realmente é um problema de imaturidade do trato gastrointestinal do bebê, certo? Quando a gente tá com vontade de evacuar, fazer cocô, a gente sabe ir no banheiro, sentar no vaso, fazer aquela contração no abdômen, relaxar a pelve e a gente consegue fazer o cocôzinho. O bebê, ele faz muita força, só que é uma força desorganizada, tá? E aí ele não faz a força no lugar que deve fazer. Toda vez que ele faz uma contração, ele contrai o abdômen, contrai a pelve, isso dificulta ainda mais aí essa evacuação. E tem muito relação com essa imaturidade aí do sistema gastrointestinal. E quando o bebê é imaturo, isso dificulta ainda mais. Essa imaturidade, ela influencia ainda mais nessa disquesia, tá certo? Só que ao contrário do que você ouve, de que é normal, é só esperar que com 3 meses passa, não, tem muita coisa assim que dá pra gente fazer, certo? Tem massagens específicas que eu oriento as mães a fazerem em casa. Todas essas disfunções teciduais que eu falei para você também pode estar influenciando. O tummy time, por exemplo, é muito importante, porque o tummy time já está descrito na literatura que além dele ajudar no desenvolvimento motor, ele também ajuda nessa questão da imaturidade do trato gastrointestinal. Porque imagina, seu bebê ficou semanas da vida nessa posição de flexão, Então as vísceras, elas ficaram lá, todas espremidas, certo? E o nosso corpo, pessoal, ele é feito de movimento, tá? Ele precisa se movimentar para funcionar da melhor forma possível. O movimento é vida. Não existe saúde sem movimento. Então, quando a gente coloca o bebê no tummy time, de barriguinha para baixo, esse movimento aqui,
estimula a movimentação visceral, certo? Mobiliza essas estruturas, dá mais espaço para essas vísceras, mobiliza o trato gastrointestinal e ele amadurece mais rápido, passa por esse processo de imaturidade mais rápido, então o bebê sofre menos, tá certo? Então não aceite isso de dizer que é normal, que com 3 meses vai passar. Tem sim como você ajudar seu bebê, beleza? Graças a Deus consegui o horário com o senhor. Maravilha, vai ser um prazer atender vocês. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Nada, Daiane. Eu que agradeço. Obrigado pela participação. Alguém mais tem alguma dúvida? Quem tiver pergunta, joga duro. Bom, então acho que é isso. Encerramos aqui, então. Quem tiver mais alguma dúvida e não deu tempo de perguntar, pode me mandar um direct, certo? Que eu falo com vocês, beleza? E quem tiver alguma sugestão de tema, me manda no direct também, que a gente prepara a live, beleza, pessoal? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Um grande abraço, foi um prazer. Nada, Tícia, obrigado. Tícia sempre presente aqui nas lives. Obrigadão pela participação, Tícia. Tchau, tchau, abraço, boa noite.